Muito obrigado. Queria começar parabenizando o Marco e o Paulo Pino por realmente ter idealizado esta sequência de seminários que acho que são muito bons, muito interessantes. Sim, mas a iniciativa partiu de vocês, não é? Então, realmente muito interessante reunir as comunidades, digamos, de filósofos lógicos e matemáticos para conversar sobre coisas, sobre nossas atividades, digamos, que possam interessar aos outros, linguistas. Então, acho que temos muitas coisas em comum, muitos temas que podemos conversar com o outro e nos inspira, digamos, e daí surgem também interações, etc. Em particular, queria aproveitar este espaço para avisar para os estudantes de matemática que estejam aqui que estamos sempre oferecendo cursos de graduação e de pós-graduação, principalmente sobre temas de lógica que podem ser de interesse para os matemáticos, os estudantes de matemática, também para os professores, evidentemente. Teoria de conjuntos, teoria de modelos, que é justamente sobre o que vou falar hoje, enfim, computabilidade. Então estão sempre convidados a vir a participar como ouvintes ou matriculados mesmo, para assistir aos cursos de pós-graduação, que acho que pode ser bom também para a sua formação. Assim como muitos dos estudantes vêm aqui também para essa disciplina. Então a gente oferece teoria de categorias, por exemplo, que é uma ferramenta muito importante, inclusive para matemática. Então acho que pode ser interessante para os estudantes de matemática para usar a praça, ir para o CLEI e assistir a alguns cursos. Muito bem. O tema deste seminário é a matemática que pode ser descrita em linguagem de predicados ou a perspectiva da teoria de modelos. Muito bem. A ideia, basicamente, como vamos ver agora, é falar justamente quais são as limitações, ou quanto podemos fazer e o que não podemos fazer com linguagens de predicados, linguagens de primeira ordem. Correto? Então, basicamente, a palestra trata sobre limitação do poder expressivo da linguagem de primeira ordem, que era o que estava falando o Marco. Não é? É um pouco isso. O objetivo é mostrar quão limitado o poder expressivo da linguagem de primeira ordem. Desculpa, Marcelo, você vai dizer que é linguagem de primeira ordem? Sim, claro, está autocontida. A palestra é autocontida. Você vai dizer o que é linguagem? Também. Justamente pensando nisso. Linguagem de quinta ordem. Não, aí não vou precisar. Mas, enfim, pensando nisso, justamente a palestra é autocontida. Já pensei nisso. Obrigada. E vamos ver que, por exemplo, certos conceitos matemáticos super simples, algébricos, coisas muito simples, que a gente vê a definição aí, está escrita, parece que é de primeira ordem, mas não é de primeira ordem. E vamos ver que é impossível, o interessante é que a gente mostra matematicamente, digamos que é impossível definir esse conceito em linguagem de primeira ordem. Precisa de ordem superior, segunda ordem, etc. E também vamos mostrar outros exemplos de conceitos que realmente é simples, podemos expressar em primeira ordem, só que precisamos de infinitos axiomas, infinitas sentenças para descreverlo. Portanto, uma descrição que não é muito boa, digamos, né? Precisamos de infinitas afirmações para descrever um conceito, né? E tudo isso são limitações, digamos, da linguagem, no fundo. E vamos ver que por trás de tudo isso tem um fenômeno, digamos, que explica, ou que nos ajuda a provar isso, que é o chamado teorema de compacidade, que é um dos teoremas principais da teoria de modelos, que também vou mencionar um pouco para sobre ele. Essa é basicamente a ideia, digamos. Agora vou começar a falar um pouquinho de linguagens, né, e chegar à questão de linguagem de primeira ordem. Uma linguagem formal não é simplesmente uma descrição, digamos, do que seria a ideia de uma linguagem com regras gramaticais bem precisas. Né? A linguagem mais simples que usa a lógica é a linguagem proposicional, que é a lógica das tabelas de verdade, digamos, a lógica que todo mundo conhece, aquela SUE, o, a negação, etc. Como descreveríamos formalmente isso? Usando uma linguagem. Não é? Uma linguagem onde, de que fala essa lógica? Fala de proposições, né? Afirmações. Então, as afirmações a gente pode, parte de um repertório, digamos, de proposições básicas, que são as fórmulas mais simples, que a gente chama de atômicas, não é? Por aquela questão de que são indivisibles, não é? Uma terminologia um pouco antiga, mas enfim. São sentenças que têm um sentido mínimo, digamos, que a gente não vai dividir em subpartes. Porém, tem maneira de combinar sentenças básicas, que são os conectivos lógicos. Então a gente pode tomar uma conjunção de duas sentenças, uma disjunção, negar uma sentença, tomar uma implicação, etc. E com isso cria uma linguagem artificial, não é? Uma linguagem formal, que é a linguagem proposicional. Por exemplo, sendo super simples, uma frase de linguagem natural: Pedro gosta de macarrão e feijoada.
Aí, evidentemente, estamos dizendo duas coisas, que Pedro gosta de macarrão ou Pedro gosta de feijoada. Né? Então, se eu uso P, digamos, para representar que Pedro gosta de macarrão e que Pedro gosta de feijoada, então vamos ter a disjunção, digamos, dessas duas afirmações. E também podemos fazer lógica com isso, representar e testar argumentos, para ver se são válidos ou são inválidos. Por exemplo, se eu dissesse Pedro gosta de macarrão ou feijoada, mas eu também sei que Pedro não gosta de macarrão, então evidentemente porque gosta de feijoada. Então a gente formaliza isso desta maneira, P o que, não P, portanto que. Né? Então com isso a gente faz a lógica proposicional básica. É claro que esta linguagem é muito pouco expressiva, né? É muito simples, simples demais, digamos, como linguagem de representação. Né? Então, por exemplo, só por dar três sentenças muito simples. Como? É tudo que os matemáticos fazem, não falam mal. É tudo que eles sabem. Não, mas claro, vamos ver que mais do que isso. Precisa ter relações, funções, constantes, né? Precisa mais coisas. Isso aí é uma caixa fechada, digamos. Tem um exemplo super simples. Sócrates é filósofo, Kant é filósofo, Sócrates é grego, por exemplo. Então, como vou representar isso? Com lógica proporcional. P que R, digamos. Não tem muito mais o que fazer com isso. Aqui não há conectivos lógicos, não há negações, não há implicações. Temos uma afirmação básica. Então, só vou dar uma letra para cada um deles. É muito pouco, porque, por exemplo, eu não consigo expressar algo que eu estou vendo, que, por exemplo, Sócrates e Kant são indivíduos. Primeiro, estou falando de indivíduos, Sócrates e Kant são indivíduos, e eles têm propriedades em comum. Os dois são filósofos. E tem uma propriedade que não tem em comum, ser grego, por exemplo, ou ser alemão. Tem uma propriedade que vale um, não vale no outro, tem uma propriedade que vale nos dois. Então, essa história de poder falar de sujeito e predicado, digamos, de indivíduos que têm propriedades, etc., é a base da linguagem de primeira ordem. A linguagem de primeira ordem é basicamente isso, uma linguagem que pode escrever indivíduos e as propriedades que eles satisfazem, basicamente. Então, graças. E além do mais, tem quantificadores. O para todo existe, não é? Para todo X vale a propriedade P. Existe um X com a propriedade P. E isso se usa muito em matemática, não é? O tempo todo. Ou seja, para todo número existe outro número, tal que alguma coisa. Não é? Isso fazemos com quantificadores. Então, por exemplo ultra conhecido, não é? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Eu consigo agora formalizar de maneira super simples, evidente e clara, digamos, conceitualmente. Não é? Todos os indivíduos que têm a propriedade H, de ser homem, então têm a propriedade M, de ser mortal. Se tem um indivíduo particular, esse, eu posso falar de Sócrates com um símbolo, digamos. Sócrates satisfaz esta propriedade H, e então, por conta que isto vale para todos, digamos, todos que são H são M's, se tem um indivíduo que é H, ele tem que ser M. Então, eu consigo, digamos, fazer lógica de primeira ordem. Não é? Então tem um poder expressivo muito maior. Ganhamos em poder expressivo. Muito bom. Claro que o poder expressivo que temos aqui também é de brincadeira, se a gente quer ir para linguagens naturais. Esta parte aqui me dá um pouco de medo porque tem linguistas aqui, então, por favor, dê um desconto para o que eu vou falar agora. Tá? Então, por exemplo, se eu quero falar frases de linguagem natural, digamos, eu vou encontrar muitas limitações. Eu vi que Sócrates e Kant tinham alguma propriedade em comum, ser filósofo. Como poderia expressar isso? Eles têm alguma propriedade em comum. Em primeira ordem, não vou poder dizer isso. Porque eu precisaria dizer uma coisa deste tipo. Existe alguma propriedade X, tal que Sócrates tem a propriedade X, e Kant também tem a propriedade X. Então, Kant, S e K têm alguma propriedade em comum. Isso, alguma propriedade, isso aí é uma quantificação sobre propriedades. E a lógica proposicional quantifica apenas sobre indivíduos, como estamos vendo aqui. Então temos dois tipos de coisas: propriedades, indivíduos e propriedades que temos indivíduos. Então, lógica primeira ordem só permite quantificar sobre indivíduos e não sobre propriedades. Aí já é segunda ordem. É outra história. Então, já uma frase assim, relativamente simples, digamos, não conseguimos expressar. E fenômenos da linguagem, digamos, aí fica muito pior. Quando eu digo João é muito engraçado. Então, vejam só, engraçado é uma propriedade, digamos, não é? Só que quando eu aplico muito, aí tem outra propriedade. É evidente que é outra propriedade. Muito engraçado é engraçado, não é? Então, eu concatenei, digamos, aqui, funções, digamos, muito a ficar engraçado, de outro predicado que também não se pode expressar nem em segunda ordem.
E uma coisa também, por exemplo, Maria está sentada perto de João. De novo, perto de João cria um novo predicado, né? Estar perto de João. Isso em primeira ordem, nem em segunda ordem consigo expressar, correto? Então, realmente, quando falamos em linguagem natural, estas linguagens lógicas são brincadeiras. Não vão dar certo. Mas vamos nos concentrar então em matemática. Vamos ir para conceitos matemáticos, que é um pouco mais preciso, digamos, nesse sentido. Não precisa dessa pragmática, etc., linguagem natural, uma coisa, um universo muito mais focado, digamos, mais centrado, mais simples para trabalhar em termos formais, porque é um universo formal. Então, vamos a ver o que acontece com primeira ordem na matemática. Bom, é claro que conceitos simples de álgebra, grupo, anel, corpo, estrutura ordenada, como álgebra de Boole, reticulados, etc., a gente escreve em primeira ordem, beleza. Muito fácil, muito simples de fazer isso. Mas vamos mostrar justamente o objetivo, como já falei, que limitações aparecem. Porque mesmo podendo representar conceitos, vamos ver que muitas coisas não dá para fazer. Não dá para fazer. E são conceitos óbvios, claros, simples, mas a gente não consegue expressar em primeira ordem. Então, para deixar o seminário autocontido, digamos, eu vou formalizar um pouquinho, brevemente, dizer de que estamos falando, para poder entender os argumentos, né? Para que os argumentos que eu vou fazer aqui fiquem claros. Então, vamos definir formalmente tudo, né? De maneira muito rápida, evidentemente. Então, qual é uma linguagem em primeira ordem? Uma linguagem em primeira ordem é caracterizada por uma que se chama assinatura, que seria de falar de que predicados vamos usar, as propriedades que vamos ter, é tudo simbólico isto. Então, isto aqui é a definição mais geral possível. Uma assinatura específica pode ser que tenha uns pouquinhos símbolos, 2, 3 símbolos apenas. Então, aqui é em geral, como seria? Não? Em geral, vou ver uma família de predicados, uma família de símbolos de função, uma família de constantes. Para cada predicado, vou dizer quais são derivada 1, derivada 2, derivada 3. Que seria a aridade? Seria, bom, ser vermelho, por exemplo, aridade 1. X é vermelho. Ser amigo de é aridade 2. X é amigo de Y. Entre seria a aridade 3. X fica entre Y e Z. E assim por diante. Então, vamos supor que temos predicado qualquer aridade. São relações, digamos. Não é? E funções é a mesma história. Podemos ter uma função unária, f de x igual a x mais 1. Uma função binária, f de xy igual a x mais y, e assim por diante. As constantes é para falar de indivíduos que queremos notar. Por exemplo, se estamos falando de um grupo, vamos querer dar um símbolo para o elemento neutro desse grupo. Hoje já usamos constantes, quando para falar de Sócrates, de Kant, usamos constantes. Então, a gente é bom ter alguns símbolos para poder falar de indivíduos do domínio específicos. E, como se faz sempre entre modelos, vamos a assumir que temos um símbolo para a igualdade, que no fundo seria como se fosse um predicado binário, mas ele é tratado separado porque ele tem uma semântica específica, ele é sempre interpretado como a igualdade. Tá? Então, quando eu tenho este simbolinho aqui, é um predicado que sempre se interpreta como uma identidade real, digamos. Tá? Porque é bom fazer isso. E a gente pode ver que com isso não está perdendo por expressivo. É sempre possível mostrar, claro que se axiomatiza, não é? Igualdade em primeira ordem se axiomatiza, mas a diferença de igualdade de segunda ordem, que a gente usa propriedades, codificador de propriedades, em primeira ordem é possível ter modelos não estándar, digamos, de igualdade. Mas a gente pode sempre aposentar, etc., tomar uma estrutura equivalente, onde a igualdade é a igualdade. Então, é por isso que o pessoal de teoria modelos decide dar a igualdade como símbolo lógico e está sempre aí. E nos permite falar de conceitos matemáticos também. Muito bem. Então, nessa linguagem sempre assumimos que temos conectivos lógicos, conjunção, disjunção, perdão, ligação. Temos quantificadores, né? O para todo e o existe. Temos, como falei, o símbolo de igualdade. E para falar de indivíduos em geral, digamos, genéricos, e que também isto se usa junto com os quantificadores, a gente tem símbolos de variáveis, digamos, de indivíduos. E para facilitar a clareza da leitura, a gente acrescenta símbolos de auxiliares, de parênteses e uma vírgula. Tá? Isso só para facilitar a leitura. O VN minúsculo, esses VNs estão onde? Estão em P, F... Nada, é outra categoria. É outra categoria. É o que eu uso são os x, y, z. Para todo x, h de x, esse x que tinha nos exemplos anteriores são variáveis. E mais ainda, em todos os exemplos que eu vou dar hoje aqui,
eu não vou usar nunca V1, V2, V3, vou usar sempre X, Y, Z, que é mais fácil de ler. Tá? Perfeito. Então, bom, com todos esses ingredientes, eu creio primeiro que seria tecnicamente uma álgebra de termos, digamos, que seriam as expressões formais nessa linguagem que me permitem falar de indivíduos. Então, variáveis são indivíduos. Então, quando eu diga X, Y, Z, eu sei que estou falando de indivíduos. Quando eu diga uma letra S pequena para falar de Sócrates, eu sei que estou falando de indivíduo. Então, constantes e variáveis são indivíduos. E são termos também, né? Os termos são os indivíduos. E isto recursivamente, se eu já tenho, digamos, expressões que são termos, que eu reconheço como termos, e eu tenho um símbolo de função, então esta expressão aqui, que estaria simbolizando a função f aplicado a tal 1, tal n, né? A ideia seria essa. Então, isso também é um indivíduo, porque, claro, se meus indivíduos são números, por exemplo, se eu tenho 2 e 3 é outro número, então 2 mais 3, que seria a soma aplicada a 2 e 3, também um número, não é uma propriedade. Né? Então, as funções aplicadas a termos dão termos. Essa é a ideia. Muito bem. E a partir daí, uma vez que já temos a álgebra de termos, criamos a álgebra de fórmulas, que seria usar agora sim os predicados, né? E os conectivos, os quantificadores. Então, crio fórmulas mais simples do mundo, que seria, dado termos, que eu já sei o que são, ou seja, indivíduos, e uma propriedade de indivíduos, então esta expressão está dizendo que todos estes indivíduos estão relacionados com a relação P. Tá? Então, essa seria a fórmula mais simples do mundo. Também faria isso com a igualdade. Se eu tenho dois termos, então esta expressão aqui está dizendo que este termo é igual a esse termo. Mas não o termo em si, senão o significado dele, digamos. Né? Então, isto aqui poderia ser 2 mais 2 igual a 4, por exemplo. O termo 2 mais 2 é diferente do termo 4. Porém, na minha interpretação, eu vou ter que 2 mais 2 é igual a 4. Ou se escrever 2 mais 2 igual a 5, vai ser algo que é uma afirmação falsa. Muito bem. Depois, uma vez que eu dou estas fórmulas, que são as fórmulas mais simples, as fórmulas chamadas atômicas, então eu combino elas com os conectivos lógicos, por exemplo, posso negá-la, posso combiná-la com conjunção, disjunção, implicação, e depois posso usar os quantificadores. Né? Então, posso dizer, é por isso que, por exemplo, aquela fórmula para todo x, h de x implica m de x, todo menos mortal, é uma fórmula neste sentido, não é? Porque tomo h, tomo x, que é um termo, então h de x é uma fórmula, m de x também é uma fórmula, por esta cláusula, h de x implica m de x é uma fórmula, e finalmente quantifico universalmente e fica para todo x, h de x implica m de x, que é uma fórmula. Tá? Assim vamos criando a fórmula. Muito bem. Essa é a linguagem de primeira ordem. Bom, aqui tem uma pequena questão técnica que é importante mencionar. Tem muitos detalhes técnicos chatos a linguagem de primeira ordem, esse é o problema que tem. Mas, enfim, são noções que não podemos deixar de mencionar quando uma variável é ligada ou é livre. Uma variável, a gente diz que é ligada, uma ocorrência de uma variável de uma forma ligada, quando ela está dentro de alguma subexpressão deste tipo, ou deste tipo. Então, por exemplo, x aqui aparece ligada, e qualquer ocorrência de x aqui dentro também vai ser ligada, porque está dentro, está sendo atingida por um quantificador. Qualquer outra ocorrência é dita livre. Muito bem. Quando a gente quer dizer que uma fórmula tem x1, xn livres, então a gente escreve dessa maneira, ok? Uma forma que não tem variáveis livres, que são as mais interessantes, porque são as que expressam alguma coisa, são as sentenças, né? Ou fórmulas fechadas. E a gente escreve desta maneira sentenças. Tá? Desculpa, não apareceu no slide anterior. Como se lê a terceira linha? Para todo x, psi? Sim, para todo x, psi. O que significa x? Psi é uma afirmação. Psi é alguma Psi é uma afirmação. afirmação. Todos os x são Para todo x. A gente esperaria, para que isto seja interessante, porque aqui você pode fazer qualquer bobagem. A linguagem permite escrever coisas, claro. Se x não corre livre aqui, não faz sentido. Por exemplo, eu poderia escrever para todo x existe um y tal que p de y. É uma fórmula, mas aquele para todo x que está na frente não está fazendo nada. Está aí, não é proibido, não é um syntax error. Está certo escrever isso, mas acrescentamos algo que não era necessário. Tá? Muito bem. Então, justamente, os casos interessantes aqui é quando x ocorre livre em psi e em psi. Né? Muito bem. Então, lembremos, sentenças são as fórmulas fechadas, que são aquelas que não têm variáveis livres. Essas são interessantes. Muito bem.
Então, vamos dar alguns exemplos concretos. Por exemplo, suponhamos que eu dou um pontinho como símbolo de função binária, um produto, por exemplo. E 1 é uma constante que representa o neutro desse produto. Então, por exemplo, esta formulinha int de x, que é uma fórmula onde x ocorre livre, ¿están vendo? X ocorre livre porque não está no escopo de nenhum quantificador em x, então x está livre ali. Só que y não, y está ligada aqui, está ligada aqui. Então, estas duas estão ligadas e aqui está livre. Então, esta aqui é uma afirmação sobre x. E está dizendo que x é inversível. Ou seja, tem algum elemento, tal que multiplicado por x dá 1. Então, x é possível fazer 1 sobre x, digamos. O y seria 1 dividido x. Então, esta aqui é uma propriedade de ser inversível, por exemplo, em uma estrutura algébrica. Se agora damos um símbolo de relação, que a gente lê isto como menor ou igual. Então, dizer que para todo y é menor ou igual que x, é afirmar que x é máximo nessa ordem. Se isto aqui representa uma relação de ordem, está dizendo, bom, ele é o maior de todos, digamos, porque todos estão antes que ele. Tá? Se eu quiser dizer que ele é maximal, significa não que é o máximo necessariamente, mas que se tem alguém depois que ele, tem que ser só ele, digamos, um cara que está entre os máximos, os maximais. Então diria isto: dado um y, se x está antes que y, porque são iguais. Né? Aqui, por um exemplo, usamos igualdade, onde é necessário usar igualdade. Então, diferença entre máximo e maximal. Tá? Máximo se isto for uma relação de ordem, digamos, o máximo se existir é único, o maximal pode ter vários. Muito bem. Então, observem que aqui usamos o predicado e a função em notação infixa quando é binário. Não é? Essa é uma prática usual em matemática que a gente reproduz aqui porque fica mais fácil. Não é? Em lugar de escrever isto menor ou igual a x que y, escrevemos isto. Em lugar de escrever o produto x com y, escrevemos x ponto y. Notação. Muito bem. Agora, como interpretamos essa linguagem? Isto aqui é a parte, digamos, de gramática, não é? Sintaxe. Como vamos interpretar essa linguagem? Da maneira mais simples do mundo, mais natural do mundo, da maneira que todo mundo esperaria. Definimos estruturas para uma assinatura dada. Não é? Então, o que seria uma estrutura para uma assinatura dada? Se chama estruturas tarskianas, porque foi Tarski quem formalizou. Tarski que esteve aqui no MEC, possivelmente na mesma sala, dando uma série de seminários. Não, era da física hoje. Ah, era outro prédio. Era outro prédio. Ah, tá. Mas na mesma instituição. O que seria uma estrutura para uma linguagem primária? Seria o seguinte: dar um domínio, interpretação, digamos, dizer os indivíduos que a gente fala, não é? Que são representados por termos, onde eles moram, digamos. Moram um certo conjunto A no vazio. Perfeito. E aí vou interpretar cada símbolo. Então, quando eu tenho um símbolo predicado eneário, vai ser um conjunto de enuplas, tá? Uma relação eneária. Quando eu tenho um símbolo de função eneário, vou interpretar isso como uma função concreta de n lugares. Certo? Quando eu tenho um símbolo de constante, como Sócrates, Kant ou zero, eu vou ter um elemento distinguido, um elemento que associo a essa constante. Então, pronto, fica tudo muito natural, mais natural do que isso, impossível, digamos. Não é exatamente o que a gente está imaginando quando dá uma linguagem em primeira ordem. Muito bem. É interessante observar que se eu dou um termo, digamos, onde x1 e xn são as variáveis que ocorrem nesse termo, eu dou uma estrutura e uma sequência de valores, digamos, nesse domínio, eu posso, por recursão, interpretar esse termo como um objeto concreto, um indivíduo concreto. Posso concretizar esse símbolo, esse termo, digamos, simbolizando um elemento, em um objeto concreto. Então, se é uma variável, vai ser justamente o iésimo valor dessa sequência, porque a ideia é que a 1 interpreta x1, a 2 x2 e a n interpreta xn. Né? Então, a variável x se interpreta por aí. Se o termo é uma constante, é justamente a interpretação dele na estrutura. E se eu já interpretei, digamos, um termo desta maneira, digamos, simplesmente interpretar cada um dos termos e depois aplicar o símbolo de função correspondente, a função concreta. Né? Então, seria a maneira mais natural de interpretar os termos. E as fórmulas vão seguir também um padrão. Aqui tem uma longa série de cláusulas, porque é feito por indução, digamos, da complexidade da fórmula, mas isto parece mais difícil do que uma coisa extremamente simples. Uma igualdade é o seguinte: interpreto os termos
e veja se eles são iguais. Só isso. Né? Tem o termo 2 mais 2 e o termo 5, digamos. Interpreto 2 más 2 escrito de maneira simbólica, o 5 de maneira simbólica, nessa linguagem. Eu interpreto e se isto me dá o número 2 más 2, que será 4, e outro me dá o número 5, são diferentes. Então a frase 2 más 2 igual a 5 seria falsa. Né? Se eu interpreto de uma certa maneira. Uma fórmula atômica, a mesma coisa. Eu interpreto os termos, digamos, os indivíduos, como indivíduos concretos, e vejo se essa énupla resultante está na extensão do predicado que interpreta, o predicado concreto, digamos, que interpreta este símbolo do predicado. Análogo con, y esto es un caso particular de esto. Una conjunción vale cuando las dos valen, una disyunción vale cuando pelo menos suma de las vale, una implicación vale cuando o antecedente no vale o consecuente vale, la negación vale cuando fórmula en sí no vale, y para todo, yo existe y se interpretan también de manera natural. ¿Qué yo faço? Para ver si todo el mundo satisface psi, digamos, yo sustituyo X por todos los valores posibles del dominio y testo un por un para ver si todos satisfacen esas propiedades. Si en todos esos casos da certo, entonces todo el mundo tiene esa propiedad. Si algún falla, entonces no es verdad que todo el mundo tiene. Y como existencial ahora basta tener un ejemplo, digamos. Estoy diciendo que existe alguien que tiene esta propiedad, entonces yo procuro alguien del dominio con esa propiedad. Si tiene alguien con esa propiedad, vale, pues existe, si no, no. Y esa hace mal. Bien natural. Una fórmula verdadera cuando vale para toda sustitución posible de sus variables. Muy bien. Ahora, solo para finalizar esta parte de introducción, digamos, precisamos, para poder entender algunos ejemplos, un poquito más con relación a cómo se relacionan las estructuras. Entonces, dos estructuras, una estructura, subestructura de otra, cuando están en la misma lenguaje, obviamente, y cuando interpreto los predicados la mayor, digamos, la menor, igual a interpretación la mayor intersección con la cédula la menor. O sea, si esa misma relación se da en estructura mayor con parámetros, con relación individuos de la estructura menor, es porque ya valía en la menor también. O sea, no va a acrescentar nuevas cédulas a la estructura mayor con relación al dominio menor. Y eso es una generalización para relaciones de esta propiedad para funciones. Para funciones es más fácil de explicar. Significa que a función en un dominio grande, en una estructura grande, restricta a énuplas de estructura menor, coincide exactamente con cómo interpreto esa función en la estructura menor. Esto es lo que se hace siempre con subálgebras, por ejemplo. Eu tenho uma álgebra grande e tenho um subconjunto, digamos, uma subálgebra. Por que subálgebra? Porque se eu sumo, eu pego elementos dessa álgebra e eu opero na pequena e opero os mesmos elementos na grande, o resultado tem que ser o mesmo. Né? Isso que está dizendo esta propriedade. E a constante é uma coisa, de uma subálgebra, o que eu chamo de zero, por exemplo, de 1, da pequena tem que ser o 0,1 da maior. Né? Essa é a perspectiva, digamos, de teoria modelo. Teria outras maneiras de expressar isto. Enfim, tem outras noções de sua estrutura fraca, por exemplo, mas teoria modelo, o pessoal de teoria modelo decidiu tomar esta definição de sua estrutura. Muito bem. O que seria um morfismo, um homomorfismo de estruturas? Seria uma transformação de uma estrutura em outra, tal que preserva as relações e as funções. O que significa isso? Significa que se uma énupla se relaciona no domínio, então quando eu traduzo, digamos, cada um dos parâmetros para a outra estrutura, eles se relacionam com a mesma relação do outro lado. Por exemplo, se fossem conjuntos ordenados, se o P fosse um símbolo menor ou igual, isto estaria dizendo que se A1 é menor ou igual que A2 na primeira estrutura, então F de A1 é menor ou igual que F de A2. O H de A1 é menor ou igual que H de A2. Né? Ou seja, a função H preserva a ordem, por exemplo, se isto fosse uma ordem. Aqui pede que preserve todas as relações. E também que preserve as funções. O que seria um homomorfismo de grupos? Se eu tenho x mais y, H de x mais y deveria ser H de x mais H de y. Né? Ou seja, em outras palavras, se eu tomo parâmetros a uma n, eu opero eles na estrutura de saída, digamos, e depois transformo, levo para o outro lado, seria a mesma coisa que transformar cada um dos parâmetros e depois operar do outro lado. Seria basicamente isso. Isto que pide um morfismo de grupos, isto que pide um morfismo de estruturas ordenadas, por exemplo. Uma estrutura algébrico-relacional, digamos, faz isso. E também preserva as constantes.
o zero vai parar no zero, quando a gente diz em matemática. No 1 vai parar no 1. Significa que o que eu marquei como extinguido, quando eu transformo por um homorfismo, tem que ser o mesmo tipo de elemento extinguido do outro lado. Né? Isto caracteriza um homorfismo. Um isomorfismo quando, em lugar de implica, tem um si somente si. Aqui, né? Então, por exemplo, um isomorfismo de ordem, A menor igual que B, si somente si H de A menor igual que H de B. Isso vai produzir que a função inversa, porque Vigeson, digamos, tem que ser Vigeson também, a Vigeson, quando eu tomo margem inversa, vai ser também um isomorfismo. Né? Então, tanto a função de ida quanto de volta são as duas homorfismas. Então, nesse caso, as estruturas são isomorfas, são praticamente idênticas. ¿En qué sentido? Ahora vamos a comenzar a aplicar, digamos, todo esto, en sentido de expresividad. ¿En qué sentido son idênticas as estruturas isomorfas? No sentido muy fuerte que diz que se eu tenho uma fórmula φ, que depende de x1, xn, então uma estrutura A satisfaz φ com estes parâmetros, se somente se a outra estrutura satisfaz a mesma fórmula, transformando os parâmetros com H. Então satisfazem, tem o mesmo poder expressivo, digamos, né? Considerando que H é disjuntora, então isto mostra que realmente são indistinguíveis. Né? Em particular, se eu tomo fórmulas sentenças sem variáveis livres, satisfazem as mesmas sentenças. Só que, claro, estas são duas propriedades bem bacanas, digamos. Isto aqui é uma coisa bem interessante, uma relação interessante. Pensemos agora, isto, esqueçamos do H, digamos, como Vigeson, digamos. Suponhamos que tenha um homorfismo entre estruturas que tiver esta propriedade. Então, é uma bem interessante. Será que é preciso que se chama Vigeson? Preciso tanta coisa, digamos, para satisfazer isto? Ou, será que é preciso ter um isomorfismo para que duas estruturas satisfaçam a mesma sentença? Então vamos ver que não, que podemos relaxar hipóteses, digamos, e ter estas duas propriedades separadamente, juntas ou separadas, pedindo menos. E isso que vamos ver agora. Vamos ver, em particular, esta última propriedade. Como poderíamos obter o mesmo efeito com muito menos que um isomorfismo. Então, duas estruturas, dizemos que são uma estrutura elementarmente equivalente a outra, quando satisfazem exatamente as mesmas sentenças. ¿No? Então, esta propriedade apenas, só satisfazer as mesmas sentenças, caracteriza a forma que estruturas elementarmente equivalentes. E a gente usa esse símbolo. Então, significa que elas não podem distinguir sentenças sobre essas linguagens. Tá? Com relação à segunda propriedade, observem que se A é uma subestrutura de B, então para toda fórmula atômica vale isto, que A satisfaz a fórmula atômica com estes parâmetros, si somente si B também satisfaz a fórmula com estes parâmetros, si somente si. É um pouco parecido com isto que estamos vendo aqui, não? Então, seria interessante caracterizar isto, ou generalizar isto para fórmulas arbitrárias. Então, isso nos leva a uma noção muito interessante, que é a de subestrutura elementar, não apenas subestrutura, sino elementar. Que é o seguinte, uma subestrutura é elementar quando satisfaz justamente esta propriedade, para todas as fórmulas e para toda a sequência. E a simbolinho que vamos usar é esse. E também podemos ir agora para os H's, digamos, da seguinte maneira. Um morfismo, vamos dizer que uma imersão, quando a estrutura original é isomorfa com a outra estrutura restrita à imagem. Não é? Este simbolinho aqui significa que é a subestrutura de B, onde eu restringo os predicados e as funções à imagem, digamos, dessa função. Tá? Então, se eu tenho que A é isomorfa com sua imagem, digamos, eu tenho uma imersão. Muito bem. Uma imersão elementar quando eu tenho aquela propriedade que eu gostaria de ter sem ser isomorfismo. Ou seja, que para toda forma de toda A satisfaz φ com esta ênupla, se somente se B satisfaz φ com esta ênupla. Então, duas observações importantes para fazer aqui. Se tem um isomorfismo, hagamos isomorfismo, então, obviamente, vai ser uma imersão elementar. Não é? Evidentemente, porque satisfaz isto, lembra que esta era a propriedade. Justamente, definimos isso para ter este mesmo efeito sem ter um isomorfismo. E, obviamente, isomorfismo é uma condição suficiente, digamos, mas não necessária para ter esta propriedade. A segunda observação. Se eu tenho uma imersão apenas, não sendo elementar, então parece que isto é parecido, digamos, com o anterior, não é?
sería parecido con la definición de inmersión, mas no. A inmersión apenas, no elementar, apenas nos dice que vale esto, mas para a imagen, ver restrita a imagen, que es diferente, ¿tá? Cosas bien diferentes. Puede parecer que no, mas ahora voy a dar un ejemplo aquí mismo. Aquí un ejemplo que muestra que no es la misma cosa. Consideremos a H como siendo inclusão, ¿tá? Dos racionais como produto y los reais como producto, ¿tá? Evidentemente esto aquí es una inmersión, ¿no? Es una inmersión porque realmente la imagen de esto es la propia y los racionales como producto es claramente una subestructura de los reais como producto. Entonces, esto que es isomorfo, allá es idéntico con su imagen, con R restricto a imagen. Entonces, es una inmersión. Mas, no va a valer esto, vamos a refutar esta propiedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a tomar esta fórmula, existe un x que es y cuadrado igual a y, o sea, y es la raíz cuadrada de x. Disculpe, x es la raíz cuadrada de y. Entonces, si yo tomo, digamos, un y y coloco 2, esto aquí vale cuando x es la raíz cuadrada de 2. Y esto aquí vale, evidentemente, en los reales, porque existe la raíz cuadrada de 2, mas no vale en los racionales. Entonces, observen que aquí h de 2 es 2, ¿no? Porque es la función de inclusión. Entonces, tenemos una fórmula que vale aquí, digamos, y no vale aquí. Entonces, esta h, digamos, no es inmersión elemental. O sea, está diciendo que la inclusión no es inmersión elemental. Entonces, hace toda la diferencia considerar aquí la restricción, digamos, o no. ¿Correcto? Perfecto. Y esto aquí nos inspira, digamos, nos lleva a detectar cuándo que vale o no ser su estructura elemental. Entonces, un teste, digamos, para saber si es una subestructura elemental o no, sería el siguiente. Yo tengo que A su estructura de B. ¿Cuándo diría que A es su estructura elemental de B? Si solamente sí, para toda fórmula existencial, digamos, si yo tengo un existencial que vale una grande con parámetros una pequeña, entonces voy a encontrar una testemunha de eso, una pequeña. Usted entiende que no está aconteciendo aquí. Tengo una afirmación que vale una grande con parámetros una pequeña, existe raíz cuadrada de 2, que no vale una pequeña. No consigo una testemunha de raíz cuadrada de 2 una pequeña, digamos. Más o menos raíz cuadrada de 2, ninguno de las dos está racionales. Entonces, justamente, furó un existencial. Entonces, es un teste, digamos. Ser estructura elemental, para saber si su estructura es estructura elemental, basta ver lo que acontece con los existenciales. Eso es un método práctico, digamos, ¿no? Una manera práctica de testar si la estructura es elemental o no. Y como corolario, en particular de esto, eliminando el cuantificador aquí, digamos, podríamos simplificar diciendo, oye, si vale en la estructura grande phi de A a B, donde A está en estructura pequeña y B está en la grande, entonces voy por sustituir, digamos, voy por encontrar un azinho en la pequeña que también satisface eso. Equivalente, diferente, pero se mantiene lo existencial. ¿Tá? Y esto aquí es práctico también justamente para testar propiedades. Tomamos un ejemplo interesante aquí. Tomamos ahora los racionales y los reales, solo que con un menor estricto, ¿no? Como estructuras ordenadas. Sabemos que son parecidas, las dudas son órdenes densas, mas no es la misma cosa, ¿eh? Porque en los reales tenemos que todo conjunto limitado superiormente tiene un supremo, y eso no vale, digamos, en los racionales, aunque esto es un raíz cuadrada de 2, ¿eh? Entonces, tengo un conjunto de x, tal que x cuadrado menor o igual que 2, eso, el supremo, digamos, sería raíz cuadrada de 2, que tem los reales, mas no tem los racionales. Entonces, son diferentes las estructuras. Tiene una propiedad de orden que vale en una y no vale en la otra. Solo que el lenguaje de primera orden no consigue determinar eso, no consigue ver eso. Porque para hablar en supremo, etc., todo conjunto tiene una propiedad de segunda orden. Entonces, si a gente se restringe a primera orden, no vamos a conseguir diferenciar estas dos propiedades, estas dos estructuras. Vamos a ver que son elementalmente equivalentes. Se pasan las mismas propiedades, las mismas sentencias. No son idénticas. Ellas no consiguen diferenciar nada en ese lenguaje. E a demonstração é muito simples, não entrar no detalhe, mas enfim, a gente vai usar justamente aquele teste, não é? Então, se eu tomo a sentença aqui de AB com racionais, se eu substituo, digamos, o B real, eu suponho, como são todas sentenças ordenadas, suponho que usa 1 menor igual que a 2 menor igual que a n, então o B suponho que está entre uma K e uma K mais 1, e eu, como vou ter algum racional entre a K e a K mais 1, substituo o B pelo C,
e satisfaz também a propriedade. Não é? Não vou detalhar isso aí. Então, o que acontece aqui é que estas estruturas não são capazes de distinguir sentenças na assinatura que contêm apenas um volume enorme e a identidade. Ou seja, quando falamos em linguagens de primeira ordem, situações relativas ao que fica entre que, digamos, entre números racionais, está na mesma falar de reais ou de racionais. Reais ou racionais são a mesma coisa. Sendo que, como falei para vocês, existem propriedades como a de todo conjunto limitado superiormente tem supremo, ou ínfimo, deuteriormente ínfimo, que não conseguimos expressar em primeira ordem. Né? Então aqui já estamos vendo uma limitação de primeira ordem. Então, não consigo distinguir entre essas estruturas que são diferentes. Muito bem. E agora vem o grande cara, né? O teorema da compacidade. A partir de agora vamos colocar exemplos mais contundentes, digamos, sobre algo. O que diz o teorema da compacidade? Isto aqui é um teorema muito importante, que é importante inclusive para matemática, digamos. Então, é uma coisa que não tem apenas interesses lógicos, sino interesses para a própria matemática. O que ele diz? Diz que um conjunto de sentenças tem um modelo, se somente se todo o conjunto finito tem um modelo. Ou seja, se eu tenho um conjunto infinito de sentenças, eu quero saber se é coerente, ou seja, não é contraditório, é possível satisfazer infinitas sentenças todas ao mesmo tempo, basta ver que qualquer subconjunto finito que eu tome tem modelo. Se qualquer subconjunto finito tem modelo, então todo o conjunto vai ter modelo. Com um passo limite, digamos. Né? Estou passando pelo limite. Tenho localmente o satisfaço, então satisfaço globalmente. É como um passe de mágica, digamos, não? De certa maneira. Estou passando do finito para o infinito. Só que acontece que isso é verdade. Isso é verdade. Claro que precisa de certas, eu vou mencionar um pouquinho que ferramentas precisa, digamos, mas para linguagens inumeráveis não precisa de nada. Vale isso um primeiro frame. Se vou para linguagens que não são inumeráveis, vou precisar de uma forma fraca do sistema da escolha para provar isso. Mas isso sempre vale. Desculpa. Sim. Você podia dizer, mais uma vez, de um jeito simples, o que significa um conjunto de sentenças tem um modelo? Tem uma estrutura que satisfaz todas ao mesmo tempo. Tem várias sentenças, não é? E lembra que você dá a sentença, você tem uma noção de satisfação, não é? Que eu tinha visto aqui, que eu mostrava aqui, longa definição de satisfazer, não é? E uma sentença verdadeira quando vale sempre. Se são sentenças, não precisamos ter isto aqui, não é? Então, sentenças não precisam de parâmetros. Então, sei lá, para todo x existe um y tal que p de xy, por exemplo, onde p é algum certo predicado. Uma estrutura, eu interpreto p de uma certa maneira, e se isso é verdadeiro, digamos, eu digo, a sentença é verdadeira. Eu posso dar várias sentenças. Se todas são verdadeiras, você diz que tem um modelo. Um modelo para esse conjunto de sentenças. Exatamente. É como quando você define o processo socrático, por exemplo. Você tem um tempo limitado, intervalos de tempo, sei lá, tem infinitos ali, você define só para famílias finitas. Se todas as famílias subfinitas definem distribuição de probabilidade, então o conjunto tem... Exato. Está relacionado com isso, está relacionado com a propriedade de precisão finita, sim. E com compacidade, eu vou mostrar agora. Sim. Sim. Essas definições que se usam frequentemente em matemática, a maior parte não são, muitas delas não são expressáveis em primeira ordem. Muito conceito, digamos. Por exemplo, isso não vai ser expressado em primeira ordem, assim, vamos ver que... topológico. Sim, exatamente. Tem muitas coisas que realmente é duvidoso por expressar em primeira ordem, mas tem muito que sim pode expressar. Porque vamos ver que mesmo podendo expressar conceitos, tem certos conceitos derivados, digamos, uma estrutura algébrica, você consegue perfeitamente expressar. Mas tem conceitos dentro dessa estrutura que você... Propriedades, exatamente, que você não consegue expressar ou caracterizar. Isso que vamos ver agora. E usando esta ferramenta. Isto aqui é um teorema, isto aqui é uma ferramenta bárbara. Ela se pode expressar em termos lógicos, digamos. Como faria em termos lógicos? Como faria em termos lógicos? Bom, definiria a noção de consequência lógica.
yo diría que phi es consecuencia lógica de gamma cuando toda estructura que satisface gamma satisface phi. ¿No? Entonces es una consecuencia. Cuando piensen en ese término, cuando las premisas son verdaderas, la conclusión también es verdadera. ¿Tá? Solo que saber que es verdadero es vía estructuras. Toma estructura que satisface todas las premisas al mismo tiempo, entonces la misma estructura tiene que satisfacer a conclusión simultáneamente, digamos. Entonces, eso se llama noción de consecuencia. Entonces, es fácil ver que phi es consecuencia de gamma si solamente sí cuando junto gamma con la negación de phi no tiene modelos. Porque claro, todo modelo, si yo quiero satisfacer esto todo al mismo tiempo, en particular voy a estar satisfaciendo gamma. Bueno, si yo sé que satisfazo gamma, satisfazo phi. Satisfazo phi, entonces no puedo satisfacer no phi. Entonces no hay ninguna estructura que satisfaça por esto cuando tenga el equivalente. Usando esto, que es muy simple de constatar, eu provo uma equivalência muito útil, que é equivalente ao teorema da compacidade, que é para aqui de satisfação, e o seguinte: se uma fórmula é derivável a partir de um conjunto gama de premissas, então existe um subconjunto finito de gama, tal que é derivável a partir de um subconjunto finito. Isso é uma propriedade lógica muito interessante e que faz sentido, digamos. A lógica trata de derivações finitas, são processos de constatação. Se você diz, isto aqui é uma consequência lógica destas suposições, eu deveria ser capaz de poder constatar isso. Se eu preciso de infinitas premissas para constatar algum argumento, isso não é manipulável, digamos, não está funcionando isso. Do ponto de vista lógico, uma das premissas da lógica é que tem que ser finitária, tem que ter um processo de decisão, etc. Se não tem processo de decisão, pelo menos tem que ser uma coisa finitária de alguma maneira, digamos. Si ya partimos de que podría ser, no ser compacta, no ser finitaria, estamos mal, digamos, ¿no? Entonces, esto aquí es una propiedad que realmente debería satisfacer una lógica, ¿no? Y equivale al teorema de compacidad. Correcto. Bueno, ¿cómo fue probado el teorema de compacidad? Tiene varias pruebas, mas todo comenzó como prueba de completud de Gödel, ¿no? Y mostró que si una forma consecuencia en conjunto de premisas, entonces era demostrable, ¿no? Pues básicamente está diciendo eso, o que verificar, o que vale semánticamente, digamos, se va a poder constatarlo a través de una demostración. Esa es la idea. Esta aquí es consecuencia semántica, que acabo de escribir, y esta aquí es consecuencia con relación a una derivación. Existe una demostración, digamos, de phi usando las premisas dentro de la. Como corolarios hay compacidades. ¿Por qué? Porque justamente o processo de derivação de um sistema axiomático é por força finitário. Toda demonstração é, por definição, um processo finito. Então, se eu demonstrei φ a partir de gama, mesmo que gama seja infinito, eu olho para alguma demonstração, qualquer uma delas, e vai ser finita. Então, em particular, usei finitas premissas. Então, com elas, construo o conjunto gama zero. E como vale a volta também, porque é correto e completo, então eu tenho que dar um gama. Existe um gama zero. Certo? Então, uma maneira de provar compacidade é como corolário da completude. Certo? Mas tem provas diretas. Inclusive provas topológicas, isso justifica o nome de compacidade. Todo mundo se pergunta, por que compacidade? Porque é análogo à compacidade. Não? Tem uma coisa parecida, mas tem compacidade? De fato, sim. Stone, grande Marshall Stone, dos grandes matemáticos, genio, ele, entre outras coisas, mostrou este tipo, a través de su conceito de topologia de Stone, digamos, no caso particular, nos dá compacidade. Que é o seguinte: bom, primeiro definimos um conjunto de sentenças maximal consistente quando ele é consistente. O que significa ser consistente? Não provar tudo, não ser absurdo do ponto de vista da lógica. Equivale, em lógica clássica, a dizer que não prova nenhuma contradição. Tá? Dizendo que não é contraditório. Então, ele é consistente. Perfeito. E ele é maximal. Qualquer coisinha nova que acrescente, ele explode, ele fica inconsistente. Tá? Então, ele tem o máximo possível, máximo. Qualquer coisita estraga. Tá? Ele é consistente, mas se acrescentar uma coisa, explode. Tá? Ele é maximal consistente. Muito bem. Então, vejam que genial. Vamos construir um espaço topológico cujos pontos sejam as teorias maximais consistentes na sua assinatura. Então, os pontos, digamos, são teorias maximais consistentes. E define uma topologia com uma base de abertos e fechados que, para cada sentença, digamos,
eu crio o conjunto de todas as teorias, que são todos os pontos, né, maximais consistentes, que contém ela. Então, FI, eu junto todas as teorias que provam FI. Tá? Isso é um aberto e fechado, porque o complemento deste cara é o de no FI, que também é aberto. Então, aberto e fechado, são abertos e fechados. Isso dá uma topologia. E um grande teorema que se prova é que este espaço topológico é compacto se somente se vale a compacidade na lógica. Então, a compacidade lógica equivale à compacidade de um certo espaço topológico, daí vem o nome. Né? Claro, para provar compacidade precisamos provar que este espaço topológico é compacto, e de fato é demonstrado. Certo? Então temos uma maneira de provar compacidade sem passar pela lógica, digamos. Estamos passando pela lógica, evidentemente, porque aqui estamos falando de teorias. Para construir os pontos tivemos que usar a lógica. Né? Está escondida. Separar com infinito, assim, está tudo aí, exatamente. Mas dá para apresentá-lo topologicamente. Né? Bom, algumas observações sobre os fundamentos, como temos vários matemáticos, filósofos aqui, então acho que podem se interessar nos fundamentos que tem por detrás disso. Por exemplo, uma observação interessante, eu falei que vale que este espaço é compacto. Ok, é preciso para provar que é compacto. Bom, as provas que se conhecem usam o que se chama da escolha, o lema de Sohn, digamos, né? Que é a escolha. Então, para provar isso, portanto, para fazer essa prova de compacidade, digamos, estaríamos usando a escolha, o lema de Sohn. E vamos ver aqui mais para baixo que se precisa menos, na realidade. Certo? Assim, essa prova usa o lema de Sohn. Algo que já tinha mencionado aqui, se a assinatura é enumerável, ou seja, os símbolos que estou usando de predicados, etc., é uma quantidade no máximo enumerável, então ser compacto e ser completo são equivalentes, bom, isso já vimos, não é? Mas dá para provar isso em ZF, sem nada, digamos. E também são equivalentes em ZF a uma forma fraca do sistema de escolha que se chama lema de Koenig fraco, que por acaso é demonstrado em ZF. Ou seja, portanto, digamos, para provar compacidade ou completude, eu não preciso mais nada. Preciso do lema de Koenig, mas eu demonstro um ZF. Então, em ZF, para a linguagem numeral, eu provo compacidade e provo completude. Eu não preciso de tudo isso. Este caminho aqui era um pouquinho imprático. O que acontece quando a linguagem não é numerável? Aí as coisas mudam um pouco. Então, compacidade e completude continuam sendo equivalentes, em ZF, mas são equivalentes, provar compacidade ou provar completude equivale ao lema do ultrafiltro. Todos os filtros são um conjunto, você pode ter um ultrafiltro, ou que por sua vez equivale também em ZF a outra forma fraca do sistema de escolha, que é o teorema dos ideais booleanos primos, que todo ideal de uma geral de Boole você pode estender a um ideal primo. Então, preciso de um pouco mais que ZF. ZF mais ideais primos, ou ZF mais lema do ultrafiltro. Interessante que para provar eles preciso do axioma da escolha, mas eles não implicam o axioma da escolha. Então estamos em uma teoria de conjuntos intermediária. É ZF mais um princípio que está no meio, temos aqui ZF, ZF com o axioma da escolha, e no meio ZF mais esse princípio que é exatamente o que precisamos para provar completude ou compacidade em linguagens não numeráveis. Uma matemática intermediária. Muito bem. Ok, bom, agora vamos começar a aplicar compacidade. Tá? Já temos todas as ferramentas, vamos a dar uns exemplos assim que eu acho que são contundentes. Álgebra é bem simples, teoria de corpos. Para quem não é matemático, digamos, que são os corpos? É uma maneira de expressar basicamente as 4 operações básicas, não é? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Basicamente isso. É a estrutura algébrica que fala disso. Tá? Então, o que temos? Basicamente, digamos, lembrem que subtração e divisão são derivados da soma do produto, respectivamente. Então, basicamente, precisamos falar de soma e de produto. Não é? Então, vamos dizer que a soma associativa, que tem um zero, que posso fazer o menos, não é? Dado um x, existe o menos x, que seria o y, não é? Tem cara que sumo com ele e dá zero, seria a subtração. E é comutativa a soma. E agora falo do produto. Ele é associativo, ele distribui pela soma, claro, tem que valer isso, não é? Que tem que funcionar bem as coisas. É comutativo e tem um neutro, não? 1, e posso dividir. Claro, não posso dividir por zero. Então, bom, se o x é diferente de zero, posso dividir por x. Não é? Existe o inverso do x multiplicativo.
E para não ter modelos triviais, 0 diferente de 1, não é? Porque se 0 fosse igual a 1, só teria um elemento, um corpo. Não é? Então vamos falar de uma coisa que faça sentido. Então pedimos que 0 seja diferente de 1. Então isto é um corpo. Basicamente temos as 4 operações básicas aqui. Não é? Que exemplos temos de corpos, os racionais, não é? As frações, os números reais. São corpos. Beleza. Bom, um conceito muito interessante, isto para quando já o pessoal começa a estudar corpos como objeto de estudo, não é? Então o pessoal começa a pensar que coisas poderiam acontecer aí, e constrói exemplos de corpos e aparecem corpos com fenômenos estranhos, como por exemplo somar o número 1 várias vezes e dar 0. Claro, que nos racionais, nos reais, não acontece isso, mas certos corpos têm essa característica meio estranha, não é? A gente chama isso característica de um corpo. É o menor número tal que de vezes que você precisa somar 1 para que te dê 0. Se acontecer. Se não acontecer, o corpo, a gente tem características 0, como reais ou racionais, por exemplo, são normais, digamos. Mas tem corpos malucos com essa característica, essa possibilidade. Também é fácil provar que esse número tem que ser primo, digamos. Por uma questão, um argumento simples, a gente mostra que esse P é primo. Então, para isso basta nos restringir a P primos, tá? Então, essa é a característica de um corpo. O corpo tem característica P quando existe um número P tal que 1 mais 1 mais 1 P vezes dá 0. A característica vai ser o mínimo do P com essa possibilidade. Muito bem. Como axiomatizo característica P? É muito simples. Tomo os axiomas de corpo, que vemos aqui, né? E acrescento o seguinte. P vezes 1 é igual a 0 e Q vezes 1 é diferente de 0 para todo Q menor que P. Pronto. Isso aqui é um conjunto de axiomas, um conjunto finito, aliás, de axiomas para corpo de característica P. Pronto. O conceito corpo de característica P é, digamos, expressável em lógica primeira ordem. Beleza. Até aí estamos indo muito bem. Característica 0. Eu também vou poder expressá-lo, só que eu vou precisar de infinitos axiomas. Eu vou colocar o axioma de corpo e dizer que P vezes 1 é diferente de 0 para todo primo. Você não tem relação de ordem, Q menor que P? Não, eu estou vendo isto na metalinguagem, digamos. Tá bom, né? Na metalinguagem, observo isso. Né? Na álgebra, digamos, real, entre aspas, eu observo isto. Né? E o conceito. Então, eu consigo... Que não são elementos do corpo, são números, né? Claro, é importante isso. Isso é um ponto importante. Isto que estamos vendo aqui é uma notação. E isso faz toda a diferença. Esse P não faz parte da linguagem. Eu coloco um P aqui, mas isso aí não faz parte da linguagem, é uma expressão. Isto aqui significa 1 mais 1 mais 1 mais 1, e eu, na metalinguagem, observo que tem P ocorrências. O leitor, digamos, observa isso. Né? A linguagem tem aí um monte de números, né, operados. Certo? Então, eu observo isso na metalinguagem, digamos. Eu, que sou o operador, digamos, vou fazer isso, vou escrever esses axiomas, e com isso vou axiomatizar corpo de característica P. Eu, depois, faço as contas e demonstro que isto realmente axiomatiza. O que significa axiomatizar? Significa que os únicos modelos para estes axiomas são os corpos de característica P. Não tem mais do que isso. Então, axiomatiza o conceito. E os modelos disso aqui são os corpos de característica 0. Né? Por exemplo, os racionais são um modelo disto, os reais são um modelo disto. Muito bem. Beleza. Agora vamos provar um teorema, digamos, geral. Um problema que se prova usando compacidade, que diz o seguinte: se eu tenho uma teoria, a assinatura de corpos, que tem como modelo corpos de característica arbitrariamente grande, ou seja, suponhamos que eu dou um conjunto de axiomas, de sentenças, na assinatura dos corpos, e que eu constato, digamos, de que tem modelos de corpos de característica arbitrariamente grandes. Suponhamos que eu consigo constatar isso. Né? Então, este teorema me garante que vai ter um modelo, um corpo de característica 0. Né? Se eu tenho como modelo corpo de característica arbitrariamente grande, vai ter pelo menos um modelo de característica 0. E a prova vai ser por compacidade. E é muito simples, vejam só. E isto aqui mostra como usar o truque da compacidade. É um truque, né? Uma ferramenta. E aqui nos mostra como fazer isso. A ideia é sempre criar um conjunto de sentenças perversas, digamos. Um conjunto de sentenças que estragam tudo. Né? E ver que tem modelos finitos, então tem um modelo global. Esse modelo global estragou o que a gente queria. Essa é a técnica.
o constata que a gente queria. Neste caso, queremos constatar que tem característica zero. Então, vamos ver como fazer isso. Então, o que fazemos? Tomamos um modelo de característica zero, lembrem que são infinitos axiomas, não é? Junto com T. Agora, tomamos um subconjunto finito daqui, não é? Como é finito, van a aparecer finitos carinhas da forma Q vezes 1 diferente de zero. Finito, porque una cantidad finita de fórmulas. Entonces van a aparecer finitas fórmulas de esta forma. Tomo un máximo dos Qs, ¿no? Se llama eso de P. Tomo un máximo los Qs que ocurren ahí. Si no tiver nenhum, tome P igual a 2. Ok, entonces tome un modelo de T que seja un cuerpo de característica mayor que ese P que usted acaba de construir aquí. Él existe por hipótesis, lembra, por hipótesis para cualquier número primo existe un modelo para T de característica mayor que ese P. Entonces aquí estoy tomando un P concreto, yo tomé un gamma 0, por tanto gerei un P concreto, que es un máximo de los Qs que ocurren ahí en gamma 0. Entonces para ese P concreto encuentro un modelo de P que tiene característica mayor que ese P. Como es mayor que ese P, evidentemente por definición de característica, Q veces 1 diferente de 0 es satisfecho por ese modelo. Entonces satisfaz en gamma 0, porque satisfaz P y satisfaz todos los posibles axiomas Q veces 1 diferente de 0 que puedan correr. El cuerpo de característica P, mayor que ese P, es un modelo de ese gamma 0. Moral de historia, para todo su conjunto finito de este gamma aquí, encuentro un modelo. Por tanto, por compacidad, todo este conjuntón tiene modelo. ¿Y qué significa eso? Que un modelo de T y de esto aquí, y si el modelo de esto, es un cuerpo de característica 0. Entonces, yo saio da característica, si yo consigo ter característica mayor que P para cualquier P, yo voy para el infinito, digamos, voy para la característica 0, en caso limite. ¿Qué impacto tiene eso? Parece, por enquanto parece, bueno, no parece tan grave, ¿no? Vamos a ver o impacto que tiene eso. Es lo siguiente, si yo tomo a clase los cuerpos de característica diferente de 0, yo no consigo axiomatizarlo en primera orden. No consigo axiomatizarlo. Por contra de este resultado anterior. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Cómo? Aquí está eso. Caramba. Yo también soy. Suponhamos, vamos por azul, suponhamos que eu consigo axiomatizar a clase dos corpos que não têm características 0. Okay? Ou seja, que têm característica 2, ou 3, ou 5, etc. Juntei todos. O problema é esse, juntei muita coisa aí. O que aconteceu? Suponhamos que eu axiomatizo. Portanto, observen que essa classe de axiomas tem modelo de característica arbitrariamente grande. Por exemplo, os ZPs. Os ZP son el cuerpo, digamos, dos enteros módulo P. ¿Qué significa eso? Tomamos los números enteros y identifiquemos los que tienen el mismo resto en la división por P. Entonces, supongamos que P sea un 3. Entonces, cuando yo divido por 3, tengo resto 0, 1 o 2. 3 restos posibles, digamos. Y eso me da 3 clases posibles. Los caras que son divisibles por 3, resto 0, o que cuando divido por 3 da resto 1, o cuando divido por 3 da resto 2. Son 3 cada. Entonces divido universos enteros en 3 clases. Yo puedo, lo interesante, eso se llama os de n, eso para cualquier n. Yo puedo somar, definir una soma encima de ese cociente. Y está bien definido, porque digamos que esa propiedad de tener un mismo recto se preserva pela soma y pelo producto. Entonces crio, en geral, manejo. Cuando o P es primo, yo crio un corpo. Entonces, son cosas bien conocidas. Entonces consigo definir si P es un primo, este carinha aquí es un cuerpo de P elementos. Un cuerpo de P elementos. Que evidentemente tiene característica P. Porque si faço 1 más 1 más 1 más 1 da P, y P es 0 en este mundo, digamos. Con P es 0. Porque P es divisible por P. Correcto. Entonces este es un típico cara de característica P. Un cuerpo de característica P. Y vean solo, si yo tomo cualquier número menor que P, o sea, 1 más 1 más 1, ¿qué veces con qué menor que P? No da 0. Entonces, tiene característica exactamente P. Entonces, a clase, entonces, si yo tomo los axiomas que teóricamente axiomatizan cuerpos de características diferentes de 0, este modelo es para cuerpos de característica P arbitrariamente grandes, o CP. Entonces, pero el teorema anterior va a tener un modelo de característica 0. ¿Qué acontece? Ese modelo
é um corpo de característica zero, por um lado, e por outro lado, sendo um modelo de T, é um corpo de característica não zero. Absurdo. Impossível. Então, eu não vou poder encontrar um conjunto de axiomas para esta classe de estruturas. Não pode ser axiomatizado. Classe M de todos os corpos de características diferentes de zero. E aqui está a axiomatização intuitiva. Existe um P tal que P positivo e P vezes 1 é zero. Isso seria maior. E eu poderia acrescentar I que vezes 1 diferente de zero para que 1 entre P. Essa seria uma axiomatização intuitiva. Num livro de matemática de álgebra, poderia escrever isto e estaria correto. Eu posso axiomatizarlo matematicamente, digamos, de maneira simples, com uma frase como esta. Só que não é de primeira ordem essa frase. Esta frase não é de primeira ordem. Por quê? Os livros de matemática não são escritos de primeira ordem. Algumas exatamente. Assim como quando definem a característica dos reais, não é? Que todo conjunto limitado superiormente tem supremo. É uma frase quantificada, tudo corretíssima. Só que não é de primeira ordem. Aqui a mesma coisa. Esta seria a maneira intuitiva de dizer que um corpo não é de característica zero. Seria isso. Só que este existencial aqui é enganoso, porque isto aqui está na metalinguagem, não na metalinguagem, mas em uma meta-afirmação. 1 mais 1 mais 1 P vezes. Esse P vezes está fora da primeira ordem. Né? Eu não estou quantificando, aqui eu quantifico sobre elementos do corpo, e o P não é um elemento do corpo. Né? Então, isto aqui não dá certo, na primeira ordem. Outra maneira, talvez mais ingênua de dizer, seria, bom, tem característica não zero quando o 2 vezes 1 é zero, quando 3 vezes 1 é zero, quando 5 vezes 1 é zero, ou quando P vezes 1 é zero, ou uma disjunção infinita. Também é maximalização, só que precisa de disjunções infinitas. Isso já é outra história. Existem estudos lógicos sobre isso, linguagem infinitária se chama, onde tem operadores lógicos conectivos infinitários. Dá para fazer, está tudo bem estudado, etc. Mas, de novo, caímos fora do escopo do que seria a lógica, que deveria tratar com uma expressão deveria ser finita, digamos. Né? Então, isto aqui seria uma expressão infinita. Fica um pouco estranho. De todas maneiras, nenhuma destas caracterizações são de primeira ordem. Então, e aqui está a demonstração completa. Em primeira ordem, não consigo. Né? E da característica zero já vimos que axiomatizamos. Porém, vamos precisar de infinitos axiomas. Infinitos axiomas. Tá? Então, também é uma limitação da primeira ordem. Muito bem. Outro exemplo, corpo ordenado. Tomamos os corpos e agora acrescentemos axiomas da ordem. Né? Que é reflexividade, antissimetria, transitividade. E vamos pedir que sejam totalmente ordenados. Os dois elementos eles são sempre comparáveis. E também veio que a soma preserve a ordem e o produto também, desde que eu multiplique por um fator positivo, digamos. Né? Exemplo disso é os reais e os racionais, por exemplo, são corpos reais. E são arquimedianos. Quando um corpo arquimediano, ordenado, quando dá dois elementos positivos, eu posso ir somando um desses dois elementos várias vezes até superar o outro. Se eu consigo fazer isso, o corpo é arquimediano. Isso vale nos racionais, nas frações. Tome duas frações positivas quaisquer. Comece a somar uma delas e em alguma hora ultrapassa o outro cara. Em alguma hora acontece. Mas tem corpos que não são arquimedianos. Então a gente separa o conceito. Que são arquimedianos e que não são. Muito bem. De novo, observemos que ser arquimediano, de novo, parece que é primeira ordem, mas não é primeira ordem. Porque de novo tem esta notação aqui. Não? Isto que seria A mais A M vezes. De novo, tem essa história. Então, um livro de álgebra pode definir arquimediano com esta fórmula e vai estar fazendo bem, não vai estar mentindo, é correto, só que não é primeira ordem. Só isso. Parece, mas não é. Né? E vamos ver agora que não é que esta fórmula não funciona, não tem nenhuma fórmula, nenhum conjunto de fórmulas possível para expressar se um corpo ordenado arquimediano. E de novo, o cara que nos ajuda a provar isso é compassividade. Suponhamos, por absurdo, que tem um conjunto de sentenças que expressam exatamente os corpos ordenados arquimedianos. O que fazemos agora? Aquele truque. Vamos a criar um conjunto perverso de sentenças. O que a gente faz? Cria um cara que vai acabar com tudo. Acrescenta uma constante nova na linguagem e diz que esse cara é maior ou igual que m vezes 1 para todos os m do mundo.
ese cara es un cara que va a violar, digamos, su principio de arquimedialidad. Porque por más que es positivo, sumo varias veces y nunca va a conseguir superar el C. Este cara va a estar estragando el concepto de ser arquimediano, correcto? Entonces, vamos a ver qué acontecería. Suponemos que gamma caracteriza los arquimedianos, ¿cierto? Y yo crio ver este conjunto gamma estrella con este conjunto de sentencias. Evidentemente, os reais con un número A, digamos, apropiado, es un modelo de cualquier subconjunto finito de aquí. Porque si yo tomo un subconjunto finito de aquí, en particular va a tener finitos de este cara. Entonces tomo un máximo de SSMs, entonces si tomo un A mayor que todos esos SSMs, donde está un A mayor que todos esos SSMs, es un modelo de este conjunto de sentencias finito. Porque un corpo ordinado arquimediano, ya sabemos que real es un corpo ordinado arquimediano, y tiene un elementiño que interpreta el C que ultrapasa todas las formulinas que yo tomé en gamma zero. Es un modelo. Entonces todo su conjunto finito de gamma estrella tiene modelo. Por compacidades, todo este conjuntón tiene modelo absurdo. Porque si un corpo ordenado arquimediano con un cara infinito, digamos. Ese tal modelo satisfaría esto para todos los M's, en particular, teníamos que, para m igual a 1, teníamos que C sería mayor igual que esto, que es mayor que 0, por tanto C sería positivo, y 1 ya sabemos que es positivo, y aquí tenemos un 300, digamos. Entonces vamos A igual a 1 y B igual entre la razón de C, tal que M veces A es menor o igual que B. Nunca M veces A es mayor que B. Entonces, estamos violando ser arquimediano. Y por otro lado, tiene que ser arquimediano. Absurdo. La técnica es fantástico. Entonces, otro concepto matemático que no consigo expresar en primera orden, sino que lo expreso de manera muy simple, con una sentencia como esa. Ok. Y aquí, para dar la última línea de ejemplos, digamos, preciso un poquito de notación muy simple. La asignatura, los modelos de un conjunto de sentencias son dos estructuras que satisfacen esa sentencia. Yo llamo esos dos modelos de gamma. Una clase de estructuras es axiomatizável si un gamma tal que M coincide con modelos de gamma. Entonces digo que esa clase es axiomatizable. Y es finitamente axiomatizable cuando es un modelo de algún gamma finito. Bastante intuitivo. Axiomatizable, finitamente axiomatizable. Un concepto matemático expresable, una asignatura de primera orden sigma, si a clase de estructura que a su referencia, digamos, un concepto matemático representa una clase de estructura. Bueno, esa clase de estructura sería axiomatizable en sigma. Entonces, voy a decir que sería expresable en sigma. Por ejemplo, grupo, corpo ordenado, son todos axiomatizables. Este teorema es muy importante, que también usa compacidad, y dice lo seguinte: si yo tengo que una clase de estructura sea axiomatizable, esos modelos de un concepto de un cierto gamma, y por otro lado, el que me informa que es finitamente axiomatizable, o sea, es posible axiomatizarlo de otra manera, de una manera finita, entonces yo voy a poder extraer de cualquier axiomatización que obtenga un subconjunto finito que va a axiomatizar la clase. Eso es importantísimo. O sea, era finitamente axiomatizable, entonces cualquier axiomatización que yo encuentre, voy a poder extraer un subconjunto finito que también axiomatice ella. Entonces, cualquier axiomatización serve, digamos, si él for finitamente axiomatizable. Eso es muy fuerte porque va a mostrar que algunas cosas, ¿qué uso vamos a poder dar para esto? Vamos a mostrar que algunas cosas no son finitamente axiomatizables. Porque el conjunto de axiomas que no estemos no tiene su conjunto finito que sirva. Por ejemplo, corpo característica cero. A gente ya vio que es axiomatizable, evidentemente, aquí está la axiomatización. Corpo más P veces 1 diferente de 0. ¿Lembran? Esto aquí se llama axiomatizado corpo característica 0. Por este teorema anterior, debería existir un subconjunto finito de esa axiomatización que axiomatiza. Si él fuese finitamente axiomatizable. Entonces, si él fuese finitamente axiomatizable, debería existir un subconjunto finito de aquí, de este conjunto, que axiomatiza. Eso que, ¿qué acontece? Cualquier subconjunto finito de aquí va a contener finitos fórmulas de este tipo. Entonces, o ZP da vida, digamos, un ZP cualquier, es un modelo de ese conjunto. Entonces, ZP sería un modelo, por tanto, más en la clase, digamos, por característica P.
si M fosse il modello di Sto, ZP è il modello di Sto, ma ZP non sta nella classe, ¿no? Porque no tiene característica Z. Es absurdo. ¿Y de dónde viene absurdo? El supor que podría axiomatizarlo infinitamente. Si tuviese infinitos axiomas, aquí encontraríamos axiomatisation y hoy no puedo encontrar aquí axiomatisation. Mais usos de capacidad. Ahora, para conjuntos en sí, para teoría de conjuntos. A propiedad de un conjunto ser infinito, digamos, es axiomatizable, mas no finitamente axiomatizable. Vamos a usar una técnica parecida. Ser infinito es fácil de axiomatizar. Yo puedo dar una sentencia como esta. Decir que x1, xn tal que x1 es diferente de x2, y x2 es diferente de x3, y x3 es diferente de x4, etc. Cualquier modelo de eso tiene por lo menos n elementos. Es fácil ver, ¿no? Por ejemplo, si n es 2, existe x1, x2, tal que x1 es menor que x, es diferente de x2. Pronto, cualquier modelo, por fuerza, x1, en por lo menos x1 y x2, digamos, entonces elementos, por lo menos. Entonces, si uno todos estos caras juntos, entonces vos estás diciendo que un modelo de este conjunto es un conjunto A que tiene por lo menos n elementos para todo n. O sea, es infinito, sí solamente sí. Entonces este conjunto axiomatiza conjuntos infinitos. Entonces puedo axiomatizar en primer orden conjuntos infinitos. Solo preciso de infinitos axiomas, infelizmente. Porque si no, usaría el resultado anterior. Si fuese finitamente axiomatizable, debería existir un subconjunto finito de aquí que serve. Más cualquier conjunto finito de aquí, digamos, de esta forma, phi n1, phi nk. Tomo un conjunto M mayor que todos L, y L un conjunto finito que satisface todos estos, pero no es finito. Entonces, no, tengo un modelo finito para algo que axiomatiza un infinito. ¿Cierto? Entonces, de nuevo, no podemos... Otro concepto matemático que no da para captar con primera orden. Da para captar, mas precisamos de infinitas propriedades. Uma observação, Marcelo, interessante. Diz que o conceito de infinito necessita o próprio conceito de infinito de alguma maneira. Exato. Isso que justifica, em teoria de conjunto, a gente tem que ter um axioma do infinito. Exatamente. Tem que ter um axioma que fala, olha, existe uma coisa infinita, você não vai chegar nela sem assumir. Y ahora, ser finito no vacío. Esa directamente ni consigo axiomatizar. Vean eso, ser finito no vacío. Suponemos que sí. Suponemos que tiene un conjunto delta que axiomatiza tal que sus modelos son necesariamente conjuntos finitos no vacíos. Suponhamos. ¿Qué faço? Defino un conjunto perverso de sentencias. Esos axiomas junto con los axiomas de ser infinito. Yo veo que esto es localmente realizable, digamos. Ten modelo, cualquier subconjunto finito, digamos, de n más 1 elementos, es un modelo de esto, ¿no? Porque si yo tomo máximo los phi que ocurren aquí, en este conjunto, entonces un conjunto de n más 1 elementos, evidentemente tiene más do que n elementos, y por un lado, y por otro lado, es finito. Entonces el modelo. Todo su conjunto finito de sentencias de modelo. Por tanto, todo esto es de modelo. Absurdo. Por eso está diciendo que un cara finito, no vacío, y esto está diciendo que es infinito. Bueno, no puede ser finito y no finito al mismo tiempo. Absurdo. Por tanto, esta propiedad tan simple de ser un conjunto finito, no vacío, no es axiomatizable en primer orden. De jeito nenhum. Bom, vamos ver más ejemplos ahora de matemática, digamos. Grafos. A teoria de grafos tem muitos exemplos de aplicação da teoria do teorema de compacidade. Bom, todo mundo já ouviu falar do teorema das 4 cores, né? Do teorema famosíssimo que inclusive tem alguém estudando aí? Ah, bom, Pedro, já. Pedro, exatamente. Dias estudando. Então, foi vencido. Já estudou, está estudado. Então, este teorema, eu já vi isso, já estou treinando. O teorema das 4 cores tem inclusive problemas filosóficos interessantes. Por quê? Porque um teorema, mas quem diz teorema das 4 cores? Se você tomar uma região do plano e fazer um mapa, digamos, não vamos fazer simplificar isso, faz um mapa de países. Você gostaria de pintar esse mapa de maneira tal que não tenha ambigüedades, ou seja, que dois países fronterizos tenham cores diferentes.
o grande problema é quantas cores preciso. Se tem infinitas cores, consigo, óbvio, claro. Mas eu quero ver quanto vou precisar. E o pessoal demonstrou que precisa só de 4 cores, uma coisa incrível, né? 4 só apenas, precisa de 4. Por que tem problema filosófico por trás disto? Porque as provas que foram feitas até agora usam computador. São tantas contas que é prova por caso, digamos. A gente está acostumado a prova por caso. Caso 1, caso 2, caso 3. Só que aqui tem caso 10 elevado a 15, sei lá, tem uma quantidade absurda de casos que não dá. Então, precisaram de usar computadores. A pessoa foi melhorando essas provas, e uma prova mais recente, ano 2000 e pouco, digamos, 2010, usa apenas 700 casos, uma coisa assim. Não, usa apenas 300 horas. Apenas sim, exato. Não, mas faz diferença. Por quê? Porque ficou tão pouco, digamos, o auxílio do computador, que com auxílio de computadores, já agora usando lógica de segunda ordem, sistemas de lógica de ordem superior tipada, Hall, Isabel, usam esses sistemas para testar provas matemáticas. Isso é outro assunto que está muito quente agora, constatar provas matemáticas via computador. Então, basta testar que a ferramenta funciona para que, portanto, se diz que uma prova funciona ou não funciona, ele está certo. Então, entre outras coisas, com essa ferramenta testaram que a prova mais recente, de 3 ou 4 cores, funciona. Então, todo mundo agora aceitou que funcionava. Mas durante décadas, isso foi resolvido nos anos 70, se não me engano. Tinha muitos matemáticos ortodoxos que diziam, isso aí não é uma demonstração, os filósofos diziam, isso aí não é prova. Pronto. Tinha mais resistência por parte do filósofo que dos matemáticos. Não. Se um ser humano não é capaz de constatar uma demonstração, não tem uma demonstração. Uma demonstração é algo que um ser humano, a matemática é uma atividade humana, digamos. Portanto, um ser humano tem que constatar se isso funciona ou não. Então, bom, isso é um parênteses. Este teorema de 4 cores realmente abre debates interessantíssimos e ainda continua dando o que falar. Mas muito bem. Assumamos o resultado. Todo grafo planar finito é 4 colorados. Perfeito. Claro que existe a noção de K colorado, não é? Usar K cores, não é? Então tem um teorema que usa a compacidade, que mostra que todo grafo K colorado, um grafo K colorado, se somente se todo su grafo finito é K colorado, e aqui usa a compacidade. Tem toda a cara de compacidade, não é bueníssimo. Beleza, então combinando este teorema com este teorema, são 2 teoremas que já estão demonstrados, a gente obtém um teorema infinitário do teorema 4 cores, que diz que todo grafo planar infinito é 4 colorado, é K colorado. Aliás, aqui tem um erro, 4 colorado. 4 colorado. Por quê? Porque todo su grafo, como vai ser finito 4 colorado, então ele em si vai ser 4 colorado. Né? Então todo grafo planar infinito é 4 colorado. O teorema 4 cores vale para infinitas regiões, digamos. E usamos compacidade para provar isso. São aplicações positivas, como escrever aqui, na compacidade. Outras compacidades são para grupos ordenados, por exemplo. Grupos, digamos, conceito de conjunto parcialmente ordenado. Um conjunto parcialmente ordenado são aqueles axiomas que eu tinha dado, não é? Ser reflexiva, antissimétrica, transitiva. E uma ordem total, ou linear, quando qualquer dos elementos são comparáveis. Perfeito. É muito conhecido que qualquer ordem parcial finita pode ser estendida a uma ordem total. Se você tem um conjunto, uma ordem parcial, digamos, finita, você consegue linearizar ela, não é? Vai acomodando as coisas para que fique um conjunto linearmente ordenado. Isso é fácil de constatar. Fácil de fazer um programinha computador que faça isso. Usando compacidade, a gente mostra, então, um resultado clássico da teoria da ordem, que toda ordem parcial pode ser estendida por uma ordem total. Por quê? Porque todo su conjunto finito dá para fazer isso. Por compacidade dá para fazer em total. Então, de novo, vejam só que útil o termo compacidade. Você passa do finito para infinito. Outro teorema de ordem parciais, ou de grafos, é o teorema de Koenig, que hoje eu mencionei. Não é? Basicamente fala de uma árvore. Que uma árvore supõe que... Opa, aí. Pequena cidade. Uma árvore que seria? É um conjunto de pontos que estão, nos quais você vai bifurcando. Começa por um ponto e vai bifurcando cada ponto. Cria uma árvore, justamente, uma árvore invertida, né? Quando você colocasse a cabeça para baixo. Então, suponhamos que nessa árvore você bifurca em cada ponto um número finito de vezes. Tá? Bifurca finitas vezes.
e tem um conjunto finito de pontos. Desculpa, tem um conjunto infinito de pontos no total. Só que em cada ponto você bifurcou finitas vezes. É evidente que vai ter um ramo infinito. Né? É óbvio isso. Porque se a totalidade de pontos é infinita e você em cada ponto você só bifurcou finitas vezes, então tem que ter algum caminho infinito. Isso é o lema de Kent. Um resultado muito útil que se usa em muitas áreas de matemática. E a gente prova isso também com compacidade. Uma aplicação positiva da compacidade. Positivo me refiro, não é que mostre que alguma coisa não pode ser feita, sino que mostra resultados interessantes. Tá? E, bom, aqui já realmente estou finalizando. Uma teoria tem, depois, também como opacidade, uma teoria tem modelos finitos arbitrariamente grandes, então tem um modelo infinito. Também com compacidade para provar isso, usando constantes novas, digamos, então acrescento isso aqui. Então, qualquer subconjunto finito, digamos, de modelo, então, vai ter um modelo a totalidade, e esse modelo vai ser infinito, evidentemente, porque está dizendo que Cn é diferente de Cn para menor que n, então contém um conjunto finito. Beleza, usando isso, chegamos aos famosos teoremas de Lorenz-Collin, com isso eu vou concluir, que são outros teoremas de teoria de modelos fundamentais. Usando una técnica como esta anterior que acabo de mostrar, luego tengo un teorema llamado Lorenz-Collin ascendente que dice lo siguiente: si una teoría sobre una estructura tiene modelos infinitos, entonces tiene modelos de cualquier cardinalidad de mayor cardinalidad del lenguaje. O sea, si tiene un modelo infinito, tiene modelos para cualquier cardinal para cima, digamos. Absurdamente grande. Eso es una cosa sorprendente, porque tiene como resultado qué cosa, que por ejemplo, yo no consigo caracterizar aritmética en primera orden. ¿Por qué? Si yo tomo todas las sentencias del lenguaje de aritmética, soma, producto, función sucesor y cero, tomo estructura de un número natural, de Peano, en primera orden. Yo tomo todas las sentencias que son verdaderas de aritmética, que es un conjunto de sentencias. Entonces, como tiene un modelo infinito, que es justamente este, entonces, por este teorema va a tener un modelo de cualquier cardinal para cima. En particular va a tener un modelo no enumerable, digamos. Modelo de cardinalidad mayor que el cero. Ese modelo obviamente va a ser una estructura no estándar. Entonces, yo no consigo capturar, moral de historia, no consigo capturar esta estructura estándar en primera orden. No consigo. Sí consigo en segunda orden. En cual en segunda orden consigo. Mas en primera orden no voy a conseguir capturar las verdades de la aritmética. De nuevo, limitación. Tengo otro teorema que es Lorenz-Collin para baixo. Y eso sí que si una teoría tiene un modelo de una cierta cardinalidad de mayor que el lenguaje, tiene modelos para todos sus cardinales intermediarios, digamos. Puedo subir descendiendo hasta llegar pelo menos a la cardinalidad del lenguaje. ¿Cuál es el resultado de eso? Que ahora no puedo caracterizar los reales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo tomo ahora todo que vale en la estructura de los reales como un cuerpo ordenado, entonces va a tener un modelo enumerable, claro, porque el lenguaje listo es enumerable, el lenguaje que tenemos cualquier enumerable de símbolos. Entonces voy a tener un modelo enumerable de las verdades de los números reales en primera orden. Significa que realmente lo que vos podés expresar aquí es poco, digamos. Por ejemplo, no vos podés expresar a características de los reales del cuerpo, dado que todo conjunto no finito, limitado superiormente, es un sujeto. O sea, no puedo capturar la estructura de los reales estándar. Y no, ni los naturales, ni los reales, ni los racionales. Los teorías de Lorenz-Collin muestran que ninguna teoría de primera orden con un modelo infinito puede ser categórica. Eso técnicamente significa eso. ¿Qué es ser categórico? Significa que tiene exactamente un modelo, a mí no son más. Una tal teoría realmente caracteriza su único modelo, su estructura. Entonces, ni la teoría de los números naturales ni la de los reales es categórica en lenguaje de primera orden, más sí en otros lenguajes. Por ejemplo, en segunda orden. En segunda orden capturo reales, capturo naturales. En segunda orden. ¿Cuál es el problema de que ustedes dirían, bueno, entonces vamos para segunda orden? El problema es que ahí usted pierde cosas, pierde compacidades, o pierde completudes, que es equivalente, o pierde Lorenz-Collin. Y todo eso es consecuencia de un teorema, digamos, de Lindström, que fala lo seguinte: é impossível que tenha uma lógica mais expressiva que a lógica de primeira ordem, onde compacidade de Lorenz-Collin sejam ambas verdadeiras. Eu posso entender a lógica de primeira ordem, mas vou perder coisas. Vou perder coisas. Ou seja,
si extendemos el signo de primera orden para incrementarlo por expresivo, estamos perdiendo necesariamente importantes propiedades metalógicas, y aquí tenemos esta frase que no existe a posibilidad. Era eso, muito obrigado. Ou seja, a compacidade é uma grande virtude que causa muitos problemas. Também. De primeira ordem. Puede ser vista de duas maneiras, não é? A virtude é óbvia, não é? Com isso você consegue provar coisas importantíssimas. Tão forte que você consegue provar justamente de mostrar as limitações da lógica primeira ordem. Só por outro lado, compacidade equivalente à completude. Então você pode, ok, vamos para a segunda ordem. Segunda ordem eu consigo características naturais, ou reais, ou racionais, fabuloso, um poder expressivo incrível. Eu expresso a igualdade de Leibniz, né? Dois elementos são iguais quando têm as mesmas propriedades. Posso falar de coisas incríveis em segunda ordem. Só que perco a compacidade, portanto, a completude. Né? Então, isso é o termo Lindström. Eu vou perder coisas. Né? Então, a questão é a seguinte: não temos saída. Já mostrou que, se você fala em números, pronto, aí já tem um fenômeno de completude. De certa forma, que ela fala de capacidade de Deus, ela deixa claro qual é a necessidade do infinito. Quer dizer, ele não pode ser atingido por meios finitários. Basicamente isso. E não adianta, você quer pensar no infinito? O infinito é, como dizia o Kronecker, que Deus deu os números, o resto é obra do homem, né? Na verdade não foi Deus, foi o capeta que deu os números naturais e o homem deu o resto. Deus pouco. Mas o que a capacidade mostra é que se você quer falar sobre o infinito, você tem que assumir a ideia do infinito, assim, infinitariamente. Você não pode assumir a ideia do infinito finitariamente. Quer dizer, você não chega lá fazendo truquezinhos finitários. Você precisa falar, quer o infinito? Tá bom, então você vai comprar o pacotão inteiro. Por um lado diz isso, e depois diz, isso é o lado negativo, né? Diz, é coisa que não se pode fazer. E o que se pode fazer é assim, bom, uma vez que você comprou, aí você pode fazer um monte de coisas impensáveis. Né? Eu acho que é mais ou menos isso, ele mostra o poder e a necessidade do infinito. Por exemplo, uma interpretação bem intuitiva do lema de König, que o Marcelo estava falando, é o seguinte, né? Que a humanidade é uma árvore daquelas que cada nota é um número finito de filhos e tal, netos, sobrinhos e tal. Então, se a humanidade nunca acabar, vai ter uma família, vai ter um sobrenome que nunca vai terminar. Por exemplo, Ferrari. Carnielli. Ferrari é um candidato que já tem a ver com, né? Tem muito ele certamente contribui muito. Contribui para isso. Então vai ficar para sempre. O ramo que vai ser infinito. Né? Basta seguir um bingo. Eu achava que os problemas quer dizer, qual é o problema de largar para trás a lógica de primeira ordem e ir para a lógica de segunda ordem? Né? Eu sempre achei que fossem objeções filosóficas, de gente meio boba, como o Quine, achando que a gente tem que quantificar sobre universais são filosoficamente questionáveis, não sei o quê. Mas você está mostrando que não é bem esse o problema. Você está perdendo uma coisa muito mais séria, que é a completude. Exato. Né? Quer dizer, que todo problema vai, no final, todo problema vai ter uma solução. Mais ou menos isso. Agora, essa não é uma perspectiva, do ponto de vista mais realista, não? Quer dizer, abandonar a completude? Quer dizer, afinal de contas, para que você quer completude? É uma zona de conforto, mas realisticamente falando, é uma completude. Uma das coisas que não deu para não expressar na primeira ordem é a completude dos números reais, né? A completude da ordem, né? Marcelo mencionou várias vezes que você não pode expressar que todo o conjunto acotado superiormente tenha... Então, nós precisamos... Mas aí perde a completude topológica, né? Precisamos aceitar lógicas, linguagem de segunda ordem, mas aí perde a completude. Depende da semântica. Concorrentes semânticos, por exemplo, isso não serve. Mas é um fragmento só. Sì, ma essa entes semantics è come una lógica di primera ordine. Sì, ma O trade-off não é tão
para não se achar. Não, nós estamos deixando para trás a completude, quer dizer, essa pretensão de que tudo aquilo que é logicamente verdadeiro ou tal tem uma prova. Né? Então, Mas isso não é mais realista? a lógica, não é? Como? A lógica, digamos, para muitos filósofos, a lógica é a prova só. A semântica é um feito, digamos, uma utilidade para ver que alguma coisa não é demonstrável, mas o que interessa na lógica é a prova. Um método para chegar àquela Método conclusão, convincente, para saber por que é eficaz. verdadeiro. Então, isso não é mais realista? Tem coisas, por que não aceitar isso? Tem coisas que são verdadeiras e nós nunca vamos saber por que são A verdadeiras. posição do Marco é razoável. Né? Por exemplo, sei lá, muitos lógicos acham que deve pegá-lo de segunda ordem de uma vez. Sim. Né? O É, que é mas interessante é que não isso, precisa de terceira ordem. Exatamente. Isso que é interessante. Não precisa. Não. Seria um exemplo. O que é isso? Como é que o matemático vai saber, falar, até aqui eu estou na primeira ordem, hora que, tudo bem, a hora que vai para o conjunto infinito, os corolários do teorema da compacidade, você está mostrando que não é. Mas como é que eu sei quando é, quando não é? Olha, daqui eu estou usando segunda ordem, aqui eu Você não não vai estou. saber tudo. E a né? matemática vai usar. Você não vai saber Exatamente. tudo. Você vai saber alguns pedaços, algumas coisas, outros ninguém Outros não- nem jamais vão saber. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. E aqui é o seguinte, pensa no que o Marcelo falou ali, qual é aquele slide, Marcelo, só dos corpos de característica zero lá. Depois eu vou terceira ordem. O que é a terceira ordem? Existe isso? Terceira ordem mundial, Terceira ordem. O que é a primeira ordem? São propriedades de elementos. Né? O que é a segunda ordem? São propriedades de propriedades. O que é segunda ordem, isso aí, desculpa. Segunda ordem, propriedade de propriedade. O que seria terceira ordem? Propriedades de propriedades de propriedades. São A primeira parte, elementos, digamos. subconjuntos, Isso. subconjuntos e Mais subconjuntos. ou menos. Conjuntos, conjuntos. Mais ou menos assim. Então aí que o Marcelo colocou ali aquele negócio ali. Não, acho que é o outro lá, mais um. Onde está? É isso, que não pode ser, é isso aí que tem. Isso aqui. Observe que existe P. P é primo positivo. E P vezes 1 é zero, não é uma sequência de primeira ordem. Veja bem, isso parece um pouco com a conjectura de Goldbach. Né? Por quê? No seguinte sentido, diz que todo par é a soma de dois primos. Só que a noção de par, de um lado, é diferente de dois primos. É que eu estou contando primo. 1, 2, 3, 4. E par, eu não estou contando, é uma noção lógica. E dois primos é uma noção metalógica, de certa forma. Né? Posso pensar assim. Na aritmética as duas coisas se confundem um pouco, mas talvez não. Talvez uma coisa que eu tenho estudado e nunca consegui passar de duas linhas. Mostrar que a conjectura de Goldbach é indemonstrável porque ela tem mistura lógica com metalógica. Mistura a noção de par, ímpar e par e tal, com a noção de 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de contar primos. Talvez tenha um modelo não estándar da aritmética que separe essas coisas. Se tiver, a gente então vai demonstrar que a conjectura de Goldbach não pode ser demonstrável dentro da aritmética. É um pouco seguindo essa ideia, mas ninguém consegue saber isso. Isso é apenas uma loucura, né? Uma maluquice que vou deixar para os próximos milênios. Ninguém vai conseguir fazer, provavelmente. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente não sabe o que está fazendo, a gente não sabe onde está. Então você está perguntando, como é que o matemático vai saber? O lógico ajuda o matemático a saber um pouquinho onde está isso, mas não dá para saber tudo. Não é uma máquina que diga o que eu estou fazendo, não estou. Né? Por exemplo, em análise tem aquela noção de como se chama? De continuidade. Como é que é continuidade absoluta? Como é que chama aquela Uniforme. Como? Uniforme. Continuidade uniforme. Continuidade uniforme é expressável em segunda ordem, por exemplo. Não a continuidade uniforme é. Porque ela fala de propriedades de propriedades. Fala de coisas. Né? Então essa lei a gente consegue saber, mas em geral a gente não sabe onde está. A gente está pisando numa coisa que não sabe exatamente onde está. Quer dizer, não tem uma análise lógica total e completa para tudo. Marcelo me corrige. Uma curiosidade, então será que tem alguma fração do cálculo de segunda ordem onde vale compacidade? Eu acho que se existem fragmentos. Fragmentos, O pessoal trabalha nisso.
Sim, certamente. O Brasil, Mas o problema, novamente, é saber se esses fragmentos dão conta da expressão daqueles conceitos. Exatamente. Tem uma área matemática que eu diria que é relativamente nova, digamos, que é interessantíssima, que se chama matemática reversa. Uma coisa incrível, não sei se ouviram falar disso, matemática reversa. Os caras estudam que princípios precisam de teoria de conjuntos, etc., para obter alguma coisa. Né? Então, que é o mínimo que precisa, por exemplo, para caracterizar as estruturas naturais, por exemplo. Todo segunda ordem perfeito, mas talvez um pouco menos preciso. Então, estão vendo o que precisam exatamente. Isso, a área que estuda isso chama matemática reversa. É interessantíssimo. Duro, uma área bem dura. Sim. Desculpa, vou falar de maneira um pouco confusa, porque na verdade não sei, conheço bem o assunto, mas eu li um livro de, acho que era Smith, sobre o Dr. Gödel, que a um certo ponto ele falava algo do tipo que as teorias dos números reais têm uma prova de completude. Que tem apesar que a aritmética não seja completa, que foi feita pelo Tarski. Eu nunca fiquei muito assim, mas Como foi? que tem a estrutura dos números reais, tem a teoria que define isso, pode ser dada uma prova de completude. Também se a teoria da aritmética não é completa. E eu fiquei muito... não sei que tipo de prova, não sei se depende da estrutura, da capacidade, não sei como é, mas eu fiquei muito... Por exemplo, a aritmética pode ser demonstrada ser consistente. Gödel provou que não pode, mas pode. Como? Se você assumir uma coisa mais do que o finito. Não. Exato. Assumir um pouquinho mais do que o finito. A prova é infinidade, Assumir um pouquinho mais do que o estritamente finito, aí então você consegue provar. Mas aí você pode ser também dando uma prova de completude através de uma prova infinitária. Mas... Tem assim, os ingredientes que você precisa. Claro. O epsilon zero, né? Encontrar o ordinal mínimo, o mínimo você precisa que é transfinito, digamos. Você faz uma prova infinitária, digamos, consistência ZF, por exemplo. O grande ponto é o finito e infinito. Eu acho que a grande divisão de águas é o finito e infinito. Um pouquinho mais de finito já não é mais finito. Já complicou tudo. Então tem um artigo interessante que foi publicado no Axioma, vocês acham que você falou se leva o pacote inteiro ou não leva? Mas é isso. O infinito até agora é assim. Você compra tudo e compra pedaço, porque não dá certo. Infinito com desconto não é infinito. Esse artigo que foi publicado que questiona o fato que a axioma do infinito, se a axioma do infinito seja evidente ou não. Que isso é exatamente o ponto da questão no final. É legítimo assumir ou não? Tem um monte de mistérios ainda que não se consegue resolver. Dentro da aritmética não tem um axioma de indução que faz o mesmo papel teoricamente do axioma do infinito na teoria dos conjuntos? Então, mas se a gente tirar o axioma da indução na aritmética, a gente não consegue demonstrar quase nada. Então os conjuntos são equivalentes. Em conjuntos você demonstra. É a mesma coisa. Perguntas? Então agradeço muito pela